Então nesse vídeo eu estou trazendo aí como determinar o domínio em imagem de uma função baseado no seu gráfico. Então inicialmente vamos entender o que é o domínio e o que é a imagem. Então para determinarmos o domínio de uma função, projetamos toda a extensão do gráfico em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Para determinarmos a imagem, projetamos o seu gráfico sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Para entendermos, eu trouxe alguns exemplos. Aqui eu fiz uma curva, tá? Então essa curva ela é limitada, ela tem um começo e tem um final. Então para determinarmos o domínio, já que o domínio é a projeção do gráfico sobre o eixo x, projetamos esse ponto aqui sobre o eixo x. E perceba que esse gráfico aqui, ó, o meu domínio ele vai de 1 até chegar aqui no valor numérico 4, tá ok? Então dizemos, né, que o meu domínio ele é fechado em 1 até 4 fechado. Essa é a linguagem representada por colchetes. Isso acontece aqui, ó, quando esse ponto aqui, seja ele para o domínio, a imagem, ele é fechado. Nos próximos exemplos vamos ver o que vai acontecer se a bolinha aqui ela não estiver completamente cheia. Podemos escrever o domínio de uma outra maneira, tá? Já que o domínio refere-se à variável x, podemos escrever ó, que x pertence aos reais, está o quê? 1, tá? 1, porque ele começa no 1, menor ou igual, porque esse ponto aqui é fechado, a x, menor ou igual, porque ele é fechado, até o 4. Agora vamos ver como fica a imagem. Para determinarmos a imagem, projetamos o gráfico sobre o eixo y. Então aqui o ponto mais baixo ele é projetado sobre o eixo y, e ele vai aqui até o 6 fechado. Então significa que a imagem ela vai do 2 fechado até o 6 fechado. Escrevendo aqui na linguagem, né, simbólica, que é a notação de conjunto, já que a imagem escrevemos y, tá? Porque refere-se à imagem, pertence aos reais, tá? O que 2, ele é menor ou igual, porque é fechado, tá? Ponto fechado. A y, porque refere-se à imagem, tá? Não posso colocar x, menor ou igual porque o ponto aqui é fechado, a 6 porque ele só vai até o valor numérico 6. Para entendermos melhor, eu trouxe outros exemplos. Os expostos seguintes representam funções. Observando-os, determine o domínio e a imagem. Perceba que eu fiz uma curva, tá? Essa curva, ela começa aqui nesse ponto, cresce, decresce, depois cresce novamente até esse outro ponto. Então, inicialmente, vamos determinar aqui o domínio. Para escrevermos o domínio, projetamos o ponto mais à esquerda sobre o eixo x. Então, ela vai começar aqui no menos 3 e vai até o 3 aberto. Tá? Perceba que agora que eu tenho um pontinho aberto, porque esse ponto aqui do gráfico ele está aberto. Então, significa que esse domínio, né, ele vai de menos 3 fechado até o 3 aberto. Da outra maneira, x pertence aos reais, está o quê? Ó, menos 3, que ele começa no menos 3, menor ou igual, porque o começo aqui ele é fechado. A x, porque é sobre o eixo x, menor, porque o ponto aqui é aberto, a 3, porque ele acaba no 3. Agora vamos determinar a imagem. Para determinarmos a imagem, vamos projetar esse gráfico aqui sobre o eixo y, tá? Então procuramos o ponto mais baixo, que no caso ele vai de 1, até o 6, e perceba que o extremo aqui do gráfico ele é fechado. Então a imagem fica do 1 fechado até o 6 fechado. Na notação de conjunto, na notação de intervalo fica y pertence aos reais, tá aqui menos 1 menor ou igual, porque o ponto é fechado, a y menor ou igual a 6. Na letra B, eu trouxe uma parábola de concavidade voltada para baixo. Vamos proceder da mesma maneira. Procuramos o ponto mais à esquerda e projetamos sobre o eixo x, tá? Até o ponto mais à direita. No caso aqui o ponto... Opa, mas aqui tem um detalhe, né? O meu gráfico ele cresce até esse valor numérico 1 e ele está aberto. E ele continua, né? Do menos 1 até o 2 fechado. Perceba que aqui eu tenho dois intervalos. Então, como vamos escrever esses intervalos? Inicialmente escrevemos o primeiro, que o domínio ele começa no menos 4 fechado, e ele vai até um aberto, ou, tá? Porque tem um outro intervalo, então colocamos o símbolo de união. Ele vai do menos 1 aberto até o 2 fechado. Na linguagem simbólica, eu vou escrever dessa mesma maneira, só que eu coloco a palavrinha ou, tá? Então fica, x pertence aos reais, tá o quê? Ó, menos 4, ó,
ele é menor igual, porque aqui o ponto é fechado, a x, que é sobre o eixo x, menor do que menos 1, ou, porque eu tenho outro intervalo, menos 1 menor, porque o ponto é aberto, até o 2 fechado. Então, menos 1 menor que x, menor ou igual a 2. Tá ok? Agora vamos verificar como fica a imagem. Para determinarmos a imagem, procuramos os pontos, o ponto mais baixo. No caso, temos 2, só que não tem problema, porque esse ponto mais baixo ele está sobre o menos 1. E ele vai aqui até o 5 aberto. Tá ok? Então, a imagem fica do menos 1 fechado até o 5 aberto. Escrevendo na linguagem simbólica fica imagem, y, pertence aos reais, está o quê? Menos 1 menor ou igual, porque o ponto é fechado, ele começa no menos 1 fechado. Menos 1 menor ou igual a y, menor que 5, porque ele termina no 5 aberto. Lembrando, né, que é opcional, né, do aluno escrever ou entre colchetes, tá? Ou na linguagem simbólica. Aí você escolhe como você prefere. Geralmente as pessoas preferem essa do colchete porque ela é mais fácil, tá? Só é ver se o ponto é aberto ou fechado. Se for fechado, a gente diz assim que o colchete abraça o valor numérico. E se for aqui aberto, o colchete não abraça. Tá ok? Ele dá as costas. Letra C, eu trouxe uma curva aqui chamada parábola. E essa curva ela não encosta nem o eixo x nem o eixo y. Então, essa curva em relação ao x, ela só está na parte negativa em relação ao zero. Tá? E a imagem ela está só na parte positiva em relação ao zero. Uma vez que o domínio ele só é negativo, então dizemos que ele é só menor do que zero. Então, ele começa aqui no menos infinito, tá? Então, menos infinito, até o zero aberto. Então, como é que vai ficar isso? Inicialmente no colchete. O domínio ele fica do menos infinito, o infinito positivo e infinito negativo a gente nunca vai colocar ele como fechado, porque não sabemos onde está o menos e o mais infinito, tá? E ele vai até o zero aberto, porque essa curva não encosta nem o eixo x nem o eixo y. Agora, como é que você vai escrever isso aqui na linguagem simbólica, já que ele é menor do que zero? Simples. Tudo que é menor do que zero, em relação ao x está à esquerda. Então a gente escreve que o domínio é x pertence aos reais, tá ok? X ele vai só à esquerda, então menor do que zero. E a imagem? A imagem vai acontecer quase a mesma coisa. Já que o gráfico ele não encosta nem o eixo x nem o eixo y, então fica aberta no zero e vai até o mais infinito. Se ela começa no zero, ela é projetada para cima, significa que a imagem ela é maior do que zero, ou seja, ela vai do zero aberto até o mais infinito também aberto. Tá? Então a imagem do zero aqui aberto até o mais infinito, que ela sobe em relação ao mais infinito, e o infinito a gente nunca vai colocar ele como fechado. Da outra maneira, a imagem y pertence aos reais, tal que y é maior do que zero. Tá? Letra D de dado. Tem uma outra hipérbole. Perceba aqui que em relação ao domínio, ele está à esquerda aqui, ó, do zero. Em relação à imagem, a mesma coisa, né? Ela está para baixo do zero. Então, tanto o domínio quanto a imagem, eles são menores do que zero. Tá? Então, o domínio aqui ele começa no zero, vai até o menos infinito. Então, a resposta da letra D ela vai ficar idêntica aqui ao item C. Então, o meu domínio ele vai do menos infinito, tá? E ele para aqui no zero aberto, porque a curva não encosta o eixo x e o eixo y, tá ok? E escrevendo a linguagem simbólica, dizemos que o domínio é x pertence aos reais, tal que x é menor do que zero. Começa no zero e vai até o menos infinito. E a mesma coisa vai acontecer aqui para a imagem. Perceba que agora eu coloquei uma bolinha verde, tá? Ela começa no zero aberto e vai até o menos infinito. Então a imagem ficou do zero, tá? Do menos infinito, aberto, até o zero também aberto. Agora, cuidado para não colocar o zero antes, tá? Porque quando a gente escreve aqui na notação de conjunto, a gente sempre escreve do menor para o maior. Então subentende-se que o menos infinito ele é menor do que o zero.
Então a imagem fica y pertence aos reais, tal que y é menor do que zero. Agora vamos ver aqui a letra E. Na letra E, perceba que em relação ao domínio, eu não coloquei nem um começo nem um final, tá? Aqui não tem ponto nenhum. Então, quando isso acontece, dizemos aqui ó, que o meu domínio ele é todos os números reais. Se o domínio ou a imagem for todos os números reais, a gente só coloca um R para dizer que o intervalo não tem um começo nem um final, ou seja, todos os números reais pertencem ali ao domínio dessa função. Agora, para determinar a imagem, perceba que a imagem ela vai do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Só que eu não tenho o gráfico aqui acima do zero. Então significa que a minha imagem ela vai vir aqui ó, do zero, porque aqui tem o número zero, eu tenho que projetar o gráfico sobre o eixo Y, e ela vai até o menos infinito. Tá ok? Agora, colocando isso aqui na ordem, como é que vai ficar? A imagem ela começa no menos infinito e vai até o zero fechado, porque subentende que aqui ó, eu tenho uma bolinha fechada e ela foi projetada lá sobre o eixo Y. Então, se a imagem ela começa no menos infinito, né, e ela vai até o zero fechado, significa que a imagem ela é menor ou igual a zero.